Olá, turminha. Primeiro ano, nossa aula de história de hoje, a vida familiar, comigo, professor Uia Marta. Vamos lá? A nossa aula de história de hoje é do livro Buriti Mais, História 1. Pegue seu livro e vamos estudar. A vida familiar, né? Observando essa imagem, o que você acha que é viver em família? O que é família, né? No Brasil, há diversos modelos de organização familiar. A definição dos dicionários, por exemplo, é aberta e compreende diversas formas de família. Família no núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária, né? E o que será que essas pessoas moram na mesma casa? Elas fazem parte da mesma família e como a gente sabemos disso, não é mesmo? Então, observe aqui, temos um grupo na mesa, né? Temos alguns no sofá comendo pipoca e temos outros no chão brincando. Será que são da mesma família? Como descobrir? Olha uma dica só. Lembra-se quando a gente estudamos, né? Cada um tem a sua história. E quando eu mostrei que o quê? As imagens, os retratos das melhores partes da família, né? Guardamos em fotos e vídeo. Olha só o quadro da família na parede. Então, isso quer dizer o quê? Que sim, eles são parte da mesma família, né? E observe também, né? Como eles estão alegres, convivendo com o outro, brincando, sorrindo, não é mesmo? Fazem as coisas juntos, e em família não é isso? Viver em harmonia, viver com amor, laços de afeto, né? E sendo assim, eles são o quê? Da mesma família, ou que convive junto, não é mesmo? Então, aqui vamos falar nessa unidade 2, a vida familiar. E começando, vamos saber como é que vivem as famílias, da onde as famílias vivem, os tipos de família. Então, são tudo isso que iremos estudar neste capítulo, tá bom, turma? E percebendo mais umas coisas, as famílias, como aqui a definição diz, que temos vários tipos de família, né? Diversidade de tipos de família. Já vimos que família pode ser a mãe, o pai, o filho, ou vovó e os netos, os tios e os netos, junto com os primos. Então, vamos fazer essa releitura. Vamos lá? Na página 36 do livro de vocês, eu tenho aqui minha família, né? A família é o primeiro e dos mais importantes grupos sociais de que uma pessoa faz parte, não é mesmo? Existem diferentes tipos de família. Aqui no livro de vocês, na questão 1, está dizendo assim: marque um X nas imagens que pode representar as pessoas da sua família. Por exemplo, a primeiro quadrinho eu tenho como se fosse uma jovem mulher ou uma mãe. Na segunda, já de uma pessoa mais idosa, como se fosse a vovó. No terceiro, é como se fosse um adolescente, né? Seus 16, 20 anos, ou pai. E aqui embaixo tem como se fosse o vovô, um irmãozinho, uma irmãzinha. Você vai marcar qual é que você mora com você. Na outra página, as famílias podem se formar por meio da união de pessoas, né? Pelo nascimento e pela adoção. As uniões familiares são construídas pelos laços de afeto e pelo cuidado uns pelos outros. Observe na primeira imagem o pai cuidando da filha de 1 ano de idade, dando comida para ela. Já na segunda, uma jovem ajuda a mãe a atravessar a rua, que está com dificuldade de andar. E na terceira, a família é composta de mãe, pai e um filho. Então, esses são vários tipos de família. Observe que tudo isso é significado de convivência, né? Família. E sobre isso, é muito importante, né? Que outras famílias são compostas também.
Você sabe o que é adoção? Adoção é quando uma criança, um jovem ou um adolescente necessita de uma família e alguém que está precisando desses filhos, de um filho, de uma companhia, vai lá e consegue adotar. Então, ele vai fazer parte da família dele agora. Sobre isso, depois a tia vai passar esse filme, né? É o Pequeno Stuart Little, de 1999, e depois vamos conversar sobre ele. É um filme muito importante para a família. Na página 38, no passado, era muito comum encontrar famílias numerosas, formadas por muitos filhos. A maioria das famílias vivia no campo, né? Como se fosse no interior, aqui para nós. Muitas vezes, avós, pais e filhos, tios, primos moravam na mesma casa, família enorme. E para as pessoas que moravam, que ainda moram no campo, né, no interior, era difícil chegar à escola da cidade, porque elas ficavam muito longe da moradia. Por isso, algumas escolas chamadas de escolas rurais, que depois vamos estudar um pouquinho. E elas foram construídas perto das casas por conta da distância da cidade, né? E essa casa e escola embaixo, Santa Rita de Cássia, os alunos da escola, né, moravam perto. Atualmente, a maioria das famílias é formada apenas por pais e filhos. Muitas dessas famílias vivem em centros urbanos, que são as cidades. Mas também muitas famílias que vivem ainda no interior mudaram para a cidade em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Na cidade, geralmente, há mais oferta de trabalho e serviço e perto das escolas, que é o exemplo das escolas que você mora, pertinho da escola, não é mesmo? Além das escolas quilombolas, existe também outros tipos de escola, como a indígena, por exemplo. Depois vamos estudar cada uma, tá bom? E após todas essas etapas de escola, você sabe como era a sua família? Como ela era formada? Converse com seus pais, com seus avós, para contar a história da família deles. Se eles estudavam, onde moravam, quantos filhos eram, quem tanto morava na sua casa, tá bom? Beijos, até a nossa aula. Curta, comenta e compartilha. Tchau!